Aleluia! Aleluia! São em ambientes como esse que cura acontece. São em ambientes como esse que libertação acontece. Aleluia! Aleluia! Há sempre a glória maior, a glória da última casa. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! É ambiente de fé. Traz e manifesta essa glória de Deus. Ambientes de fé. Traz essa glória do Senhor. Manifesta. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Eita glória. Aleluia. Boa noite, milionários. Aleluia. Não só os milionários que respondem, por gentileza. Boa noite, milionários. Isso. Vou ver se eu consigo pregar hoje, porque domingo passado eu tentei e não deixaram não. Aleluia, Deus é bom. Irmãos, nós pregamos sobre fé, nós falamos sobre fé. Ih, pastor, vai falar de fé de novo? Por quê? Porque tu está precisando. Mas eu já sei, pastor. Pois é. Mas se Deus mandou eu falar sobre isso hoje, nós vamos falar de novo porque você está precisando. Amém. Amém. Sempre é necessário estar ouvindo as coisas, ouvindo as mesmas coisas. Não apenas promove segurança, como concretiza dentro de nós. Amém? Então nós sempre estamos falando sobre fé. E estamos dizendo que a fé é justamente a convicção daquilo que a palavra de Deus diz que você é. Daquilo que a palavra de Deus fala sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, não importa como esteja a sua carteira. Quando você está crendo no que a palavra de Deus diz, você já se considera rico. Pastor, rico, mas devendo a 2 pessoas? Se a Bíblia diz que você é rico, você é rico. Fim. Acabou. O nosso problema é, mas pastor, mas eu comecei, mas não veio dinheiro para minha carteira, não veio dinheiro para minha conta, eu não estou tendo tantos serviços assim, não está fluindo dessa maneira. É porque você colocou uma vírgula onde Deus colocou o ponto final. A Bíblia diz que você é rico, não coloca vírgula não, é ponto final, fim. O que a Bíblia diz, irmãos, é prego batido e ponta virada, acabou a história. Pastor, mas olha, o médico disse que eu estou doente. A Bíblia diz que você é curado. Mas o médico disse que eu estou doente. A Bíblia diz que você é curado. Mas o médico, olha pastor, fez os exames, ele passou 10 anos na faculdade, ele fez isso, e está dizendo que eu estou doente. A Bíblia diz que você é curado. Então, só vai se manifestar na sua vida aquilo que você crê e fala. Ou seja, você entende que uma coisa que não é a vontade de Deus pode se manifestar na sua vida? Mesmo não sendo a vontade de Deus? Claro que pode. A palavra de Deus fala, amados, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É desejo de Deus, sim ou não? Deus quer isso? Sim. Todos vão ser? Mas Deus não quer. Vocês estão entendendo isso? Não é porque é a vontade de Deus que vai acontecer na sua... mas Deus está vendo a minha necessidade. Deus está vendo. Não, Deus está de olho em você. A Bíblia diz que Deus se olha para os justos. Deus não se move pela sua necessidade. Ele te amou e se moveu. Agora é você que tem que se mover em fé. Então, a fé é essa convicção. A gente ouve, e pelo ouvir vem a fé.
Agora, onde é que entra a questão que muitas vezes eu vejo na vida de muitos amados irmãos? É porque simplesmente eles desejam, mas não estão crendo. Eles querem que aconteça, mas não estão crendo. Uma coisa é querer que aconteça, sonhar que aconteça, e a outra é querer que já aconteceu. Independente do que sente, independente do que vê. Amém, queridos? Então, nós estamos falando sobre isso. Palavras ditas em fé constroem grandes coisas. À medida que você vai falando em fé, você vai construindo. Pastor, mas eu até comecei, mas eu não vi nada acontecer. Meu irmão, casa nenhuma, uma casa física, não é construída do dia para a noite. Quanto maior ela for, mais tempo dura. Assim é na nossa vida. Tem coisas que vai ser rápido, mas tem outras que vai demorar um pouco. Cabe a você perseverar naquilo que você crê. Amém? Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o Evangelho de João, no capítulo 5. Revista atualizada Milena. Evangelho de João, capítulo 5, vai ter do versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos o cara lá. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Ô pastor, 38 anos, deitado. O outro chega e ainda pergunta se quer ser curado. Muitas vezes Jesus perguntava porque ele queria identificar onde estava a fé da pessoa. Era por isso as perguntas. Continua. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, já tinha gente que ficava na fila. A água era agitada, se jogava lá para dentro, pronto. Aí, agora só esperar de novo. Era isso que acontecia. No versículo 8, observe agora. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Certo, gente? Agora veja o 9, que é esse o ponto que eu quero trazer. Imediatamente o homem... Vamos lá, tem mais gente aqui. Imediatamente o homem se viu curado. Ele se viu curado quando estava deitado. Jesus falou a palavra, ele ouviu a palavra, fé chegou ao coração, mas teve outra coisa a mais aí. Ele se viu curado. Aí quando ele se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. Sobre isso que eu quero falar hoje. Estava conversando com a Sandra sobre isso, eu falando sobre essa questão de muitas vezes, amados, é isso que ocorre. Nós estamos falando, mas não estamos vendo. Muitas vezes nós não estamos vendo o que a gente está falando, mas a gente não está vendo. Não é ver com os olhos físicos. Tá, vamos dizer logo o tema da mensagem. O tema da mensagem: imaginação, o instrumento da sua fé. Eu li isso no livro The Power of Imagination, do Andrew Womack. É porque é em inglês. Não tem português. Ministros, quer um conselho? Aprenda inglês.
Ó, é sério, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja, os ministros não, tá? Ministro, cala a boca, só para a igreja. Igreja, o que é que vocês acham de eu passar agora livros em inglês para os ministros trazerem resumos em inglês? Pronto. Então, se preparem. Nesse livro, tem umas partes lá traduzidas, mas é uma traduçãozinha não muito boa, aí eu fui ler em inglês mesmo, é melhor. E ele traz algo tremendo que me chamou a atenção. Ele diz: a imaginação é a capacidade de ver com o coração o que não se pode ver com os olhos físicos. Está vendo que é bom aprender inglês? A imaginação é a capacidade de ver com o coração o que não podemos ver com os nossos olhos físicos. Você creu, você ouviu, fé chegou, você está crendo, você está falando, mas você precisa ver com a imaginação. A imaginação, irmãos, tem um poder tão grande. Eu sei que muitas pessoas falam e trazem sobre fantasias, delírios, e diz que isso é uma coisa para criança, para menino. Não, é uma coisa para adulto. E se você souber usar a sua imaginação de acordo com o que você está crendo no seu coração, nada poderá parar você. Ela é tão forte que lá em Gênesis capítulo, vou dizer agora o capítulo 6, corrigida fiel, Milena, por favor. Amém? E viu o Senhor, capítulo 6, versículo 5, corrigida fiel. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Deus viu que a maldade tinha se multiplicado. Por quê? Porque a imaginação dos homens era má o tempo todo. Eles não pensavam mais certo, eles só pensavam errado. Tem uma versão que eu gosto muito, que é a King James Fiel, e eu gostaria que você abrisse aí, por favor, Gênesis 11:5, falando sobre aquela torre de Babel. Falando sobre a torre de Babel, os homens simplesmente foram edificar uma torre até chegar ao céu. E isso, irmãos, ameaçava poderosamente os planos que Deus tinha para a humanidade. No versículo 5, ele diz, na King James Fiel, diz assim: e o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Já começa daí, unidade. Todos têm uma mesma língua, e isto que eles começam a fazer agora, e logo nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Quem disse isso foi Deus. Ou seja, a imaginação do homem, continuamente mal, ameaçava de forma enfática o plano de redenção que Deus tinha para nós. Aí foi necessário Deus intervir, mudando as línguas, para a turma se dispersar. Para vocês terem ideia, para o que é ruim, diga-se de passagem. Vocês conseguem ver a questão? Eu vou dar um exemplo claro, prestem atenção, por favor. Ok? Escutem.
Vamos lá. Se eu digo pizza, foi o que vocês pensaram? Cachorro? Boi? Vaca? Vocês pensaram na palavra P-I-Z-Z-A? Não. Você pensou numa pizza. Eita glória. Alguns pensaram em uma pizza crocante porque preferem a pizza crocante. Outros, pizza de calabresa, porque gosta de pizza de calabresa. Outros pensaram que eu não gosto de pizza crocante, eu gosto de pizza cheinha mesmo, tipo Pizza Hut. Eu estou dando assim ideias, né? Enfim, meu aniversário foi na semana passada, mas ainda estou recebendo, não se preocupa não. Mas não foi isso que você pensou? Foi ou não foi? Você não pensou na palavra. Pelo contrário, a palavra formou uma imagem na sua mente. Agora eu vou dizer algo que vai acontecer daqui a alguns dias, né? Daquele churrasco dos cabra macho, que a gente vai ter. Tá? Churrasco dos cabra macho! Pois é. Picanha na chapa. Alguém pensou em galinha? Ou alguém pensou em P-I-C-A-N-H? Não. Pensaram logo em que, gente? Já tem gente engolindo. É sério. Tem gente engolindo aí. Deu água na boca. Claro. Picanha na chapa, meu amigo. Quem não gosta, eu acho que nem crente é. Acaba tem que gostar do negócio daquele. Brincadeira. Vocês percebem que as minhas palavras produziram uma imagem na sua mente? Você declara a palavra, você fala a palavra, mas você precisa formar imagem. O homem, olha só aquele homem lá que estava lá, deitado lá. Quando Jesus disse, toma o teu leito, levanta e anda, a imagem que veio à mente dele foi levantando, pegando a cama e andando. O homem tinha 38 anos deitado. E aí o que aconteceu com a imagem na sua mente? Corroborou com o que estava no seu coração. A cura aconteceu. Não tem como, escute bem, você crer para a cura e na sua mente você imaginar o seu funeral. Deixa eu te dizer uma verdade. Eu nunca ministrei isso aqui, não. Essa é a primeira vez. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabia que o pecado, muito antes dele ser consumado, vem primeiro na sua mente? Não tem condição de uma pessoa ir com o corpo sem ter estado antes com a mente. Se você assiste filmes onde só tem adultério, prostituição, e enche a sua mente com aquelas imagens, meu irmão, você vence a tentação, mas vai ser mais difícil. Concordam comigo? Agora, vocês concordam que muito melhor do que ficar combatendo e procurando fugir da tentação é justamente não ser tentado? A imaginação faz isso. A imaginação faz isso. Ninguém, meu irmão, faz uma propaganda de algo mostrando o efeito ruim da coisa. Ele só mostra o que é bom. Só mostra o parecer gostoso. Me falaram, né? E realmente eu acredito que é desse jeito mesmo. A primeira vez que a pessoa toma uma bebida alcoólica, a primeira vez ela passa mal. Ela não gosta. E na maioria das vezes, ela só toma aquela bebida para ser aceita pelo grupo de amigos. Mas passa mal. É uma coisa ruim. Uma porcaria. Mas as pessoas tomam por causa da imagem. Todo mundo na mesa, tomando aquela cervejinha, ouvindo um pagode e parece ser feliz naquele bar. Mas é o que, escuta, que é horrível, ninguém é feliz, todos nós sabemos disso. Mas a imagem que está na mente dele e dela é aquilo.
E vai alimentando a sua mente com imagem errada. Pessoas que vai fumar, né? Aí lá vai, bota lá o fumo e tal. A primeira vez que toma, por favor, preste atenção, não perde essa palavra. A primeira vez que bota um cigarro na boca, tosse pra caramba. Por quê? O corpo não está acostumado com aquela porcaria. Aquela coisa nojenta, porca. Não está acostumado. Mas a imagem de alguém, daquele ator, daquela atriz, fumando e tal, e parece que está tudo uma beleza, cria aquela imagem, e a tendência dele e dela é forçar o corpo a acostumar-se com a porcaria. Vocês estão entendendo como a imaginação pode ser usada para o bem, mas também pode ser usada para o mal? Quem quer trocar de carro até o final do ano? Levante a mão. Oh, mantém a mão levantada, por gentileza. Quem quer? Quem quer? Isso. Mantém levantado. Você já se imaginou no carro que você quer? Pode baixar. Já foi lá fazer o test drive? Por quê? Fica de pé, Larinha. Só é falar com ela, irmão. Ela marca direitinho. Ela marca. Coloque na sua mente aquilo que você crê no seu coração. Coloque a sua mente para trabalhar naquilo que você está convicto dentro de você. Se você crê, o carro já é seu. Aleluia, vou dizer de novo. Se você crê, já é seu. Então coloque a sua mente para trabalhar, meu irmãozinho. Ah, não tenho tempo não. Tudo bem, então pode ser o ano que vem. Daqui a 5 anos. Que tal daqui a 10? Está todo mundo me entendendo? Sandrinha, eu vejo você curada. Na minha mente ela é curada. Ruth, eu vou fazer teu casamento. Eu vou fazer teu casamento. Pronto. Agora Ruth, se veja entrando na igreja, véu e grinalda. Se veja. Aprenda a se ver assim. É isso que falta para muitos de nós, em várias áreas da nossa vida. Nós estamos, as imagens que a gente vê com os nossos olhos físicos estão sendo mais reais do que a imagem que está no nosso coração. E a gente tem que mudar isso, senão não vai acontecer nada. Aquela irmã, passando uma dificuldade tremenda, passando uma dificuldade muito grande, financeiramente. O nome dela já estava no Serasa com várias empresas, um monte de empresas tinha colocado o nome dela no Serasa. E ela disse: Senhor, você é a minha fonte. Quer saber? Dinheiro vai chegar e eu vou pagar de umas 4 pessoas no Rema. 4 pessoas. E ela ficava dizendo: eu vou pagar 4 pessoas no Rema. Deixa eu ver. Quem tiver, eu acho que aquela ali está prestando, fulano está prestando. Ela se via, escute bem, ela se via, meu irmão, assinando os recibos. Ela se via, vendo o e-mail chegar e ela pagando tudo. Ela se via e sorria. Mas detalhe, devendo só a 2 pessoas. Mas ela se via desse jeito. O que aconteceu? Serviços começaram a chegar para ela, ela começou a fazer, começou a ser bem paga, e mais serviço, e foi procurando, e foi procurada, e foi procurada, ela procurava serviço para todo lado, mas quando começou a se ver, as coisas começaram a procurar ela. Quando eu falei com ela, ela disse: pastor, já vai em 7. Estou pagando de 7 pessoas, e em dia. É assim que você tem que se ver. Vou contar um exemplo que eu vi nesse livro, The Power of Imagination, Andrew Wommack, o nome do ator. Meu amigo, quando a gente começa a aprender, a gente começa a se amostrar. Eu estou aprendendo.
Olha só, ministros, aprendam. Estou falando para vocês. Love you too. Então, escuta bom. Esqueça isso. A mulher de um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, ela tinha um problema sério nos olhos. Seríssimo. Ela clinicamente era cega mesmo. Para poder enxergar alguma sombra, alguma coisa, ela colocava uns óculos daqueles assim, tipo fundo de garrafa mesmo, bem grosso, para poder enxergar alguma coisinha assim. E ela cria na cura. O marido dela ministrava cura na igreja, ela algumas vezes ministrava também. E muita gente passou pela igreja, impôs as mãos sobre ela, mas nada. Pôs as mãos e você é curada. Ela dizia, eu sou curada. Ela dizia, eu sou curada. E tal, e nada. E ela já estava cansada. Quando ela já estava cansada disso, já estava com vergonha do povo da igreja, que toda vez que chegava alguém de fora, um ministro de fora, impôs as mãos sobre ela e dava do mesmo jeito. Aí o que aconteceu? Chegou um ministro lá e foi ministrando. Aí ela pensou, ela disse, ele vai me chamar no final do culto para impor as mãos. Quer saber? Começou a evitar ele. Quando ele vinha, começar a evitar ele. Até que no final de tudo, mesmo já no final, ele encurralou ela num canto lá, na cadeira lá, e disse, eu vou orar por você. Ela, mais um. Aí ele disse, tire seus óculos. Ela tirou os óculos. Pronto, aí tirando os óculos, meu irmão, era escuridão total. Tira os óculos, tirou os óculos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Aí ela fechou os olhos. Ele nem orou. Ele só disse, consegue enxergar? Aí ela foi abrindo os olhos. Epa! Não é para abrir os olhos. Feche seus olhos. Fechou os olhos. Consegue enxergar? Aí ela foi abrindo. Oh, não é para abrir. Eu não disse para você abrir. Eu estou dizendo, feche seus olhos. Consegue enxergar? A essa altura do campeonato, ela já estava pensando que ele era doido. Mas profeta, tal. A fama é grande. Aí, são meio excêntricos, os profetas são meio excêntricos, né? A palavra bonita. Então, vamos lá, é uma excentricidade o tempo todo. Aí fecha seus olhos. Consegue, sem nem tocar nela nada, depois nada. Consegue chegar. Ela foi abrir, ele disse, eu não disse para abrir. Eu estou dizendo que com os olhos fechados, você consegue enxergar. Foi aí que começou a ficha cair, bem umas 5 vezes já, né? Com esse negócio. Aí ela com os olhos fechados, começou a orar em línguas. Silêncio na igreja. Ela disse, eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar. Consegue enxergar? Consegue. Abre agora. Quando abriu, 100%, irmãos. Não orou, não impôs as mãos, nada. A fé já existia. O que não existia era a imaginação a serviço da fé. Muitas vezes você está crendo realmente em algo. Não há dúvida que você está crendo. Mas enquanto você não se vê, não vai acontecer. Muita gente, escute bem, muita gente fala de uma suposta guerra entre o bem e o mal, uma guerra cósmica. Como se tivesse demônio e anjo o tempo todo brigando, todos os dias, 24 horas. Mas, meu irmão, não tem essa guerra. Jesus venceu de uma vez por todas, acabou. O diabo foi reduzido a nada. Sabe quando Satanás começa a falar mal de vocês para mim? Eu digo para ele, olha, mentiroso, o mais, entre aspas, fraco membro da Ceilândia arrasa contigo. Eu digo isso a ele. O mais, entre aspas, fraquinho, arrasa com você, pulveriza você. Eu gosto de falar a verdade. Mas, e vocês estão entendendo isso, gente? A guerra não é cósmica. A guerra é entre os seus ouvidos. Eu creio em anjos. Sim, existem demônios. Os anjos estão a serviço, ao nosso serviço. E os demônios sim lutam, mas a luta deles é nada. Porque o problema todo não está, escute bem, aqui.
está aqui. Enquanto você não se vê como Deus te vê, não vai acontecer a vontade dele na sua vida de forma plena. Você precisa se ver como Deus te vê. Ai, pastor, mas isso é difícil. Eu concordo que para começar a fazer com que a mente pare, fique quieta, não é fácil. É para isso que você tem a meditação. Romanos 12, 2, por favor. Romanos 12, 2. Está todo mundo entendendo alguma coisa aqui hoje? Então, como diz pastor Bandi, né? Estão aprendendo alguma coisa? Romanos capítulo 12. Estamos, meu irmão, eu também estou. Corrigida fiel. Diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Mas se você, escute bem, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para meditar na palavra, sua mente não será renovada e sua imaginação vai trabalhar contra você. Sua mente precisa trabalhar a teu favor, querido. Vou dizer de novo, sua mente precisa trabalhar a seu favor. Meu irmão, escuta, nós já somos mais que vencedores, sem dúvida. Nós já somos prósperos, claro. Nós já fomos abençoados, sim, curados, sim, ungidos, sim. Mas isso não adianta apenas saber. É preciso ver. Não com os olhos físicos, com o coração. É aí que a imaginação começa. Se você, presta bem atenção nisso, por favor, preste atenção nisso. Se você começar a ver seus filhos curados, fortes, prósperos, ricos, abençoados, servindo ao Senhor, quando as notas deles estiverem coloridas, sabe? Nota vermelha e tal. Você começa a ver e começa a falar. Começa a ver e começa a falar. Meu irmão, teus filhos serão os melhores do mundo. Serão exemplo para o mundo todo. Olha só uma coisa, não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para poder eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a minha imaginação tem que trabalhar, tem que criar visões segundo o que Deus fala na sua palavra. Todas as vezes que você estiver meditando na palavra, todas as vezes que você estiver vendo o que a Bíblia diz, não leia simplesmente, deixe a palavra sair e formar imagens na sua cabeça e não tire de lá. Não tire essas imagens da sua cabeça. Vou dar o exemplo agora negativo. Vamos lá, Números 13. Já sabe, né? O relato dos 10 espias. Eu quero que os meus ministros fiquem de pé. Todos os ministros da nossa igreja. Ok? Heloísa, fique de pé. Ok. Davi, você está aí fora? Por favor, Davi, entra. Fica ali, por favor, entre. Ministros, vocês são muito bons. Vocês são os melhores ministros. Vocês são ótimos. Vocês são inteligentes. São sensíveis à voz do Espírito. Ai, o pastor está dizendo isso para encher a bola deles. Não, eles já são bola cheia. Eu só estou dizendo isso, eu só estou informando isso. São sensíveis à voz do Espírito. Thaís, fique de pé. Vocês são ótimos. Aquilo que vocês falam, Deus converte em fogo. E os seus ouvintes, Deus converte em lenha. Para que quando vocês falarem, queime e arde dentro do coração deles. Assim são vocês. É assim que eu os vejo.
Eu não consigo imaginar ministros melhores do que vocês. Vocês são bons. Mas prestem atenção no que eu vou dizer. Se vocês não se verem, fique de pé você. Vívia. Se vocês não se verem ministrando, ressuscitando mortos, curando doentes, pessoas sendo salvas e libertas, não vai acontecer. Vocês precisam se ver assim. Ouviu, Davi? Vocês precisam se ver assim. Cauã, isso é com você também. Se vocês não se verem ministrando no Rema, ministrando em escola de ministros, ministrando em escola de missões, não vai acontecer, por melhores que vocês sejam, e de fato são. Porque vai acontecer com vocês o que vocês puderem crer. Eu vou dizer de novo, já contei essa história, vou contar de novo. Estou na minha igreja, estou com o microfone, eu falo mesmo. Estava lá com aquela peca vermelha do Rema, na formatura do Rema. E entrando aqueles os professores, tudo, né? Lá em Campina Grande tem professor, gente que olha, um batendo no outro, é muito professor, com aquelas becas pretas. Iam passando, sendo chamados, passando, e ficaram tudo lá no local reservado. Eu bati com um rapaz que estava do meu lado. Eu disse, um dia eu vou estar ali. Ele disse, ali aonde? Ali. Professor. Ele olhou para mim, olhou para lá, olhou para mim, olhou para lá, olhou para mim de novo. Disse, mas eu me vi assim. Tem professores muito melhores do que eu. Muitos professores muito melhores do que eu. Adivinha? Ensino no Rema desde 2001, porque eu me vi lá. Vocês estão entendendo isso? Aprendam a se ver como Deus vê vocês. Os ministros da Verbo Ceilândia são labaredas de fogo no reino de Deus. Os ministros da Verbo Ceilândia, eles crescem e se aprofundam na palavra. Obrigado, podem sentar. Se você não se vê assim, não vai acontecer. Dá uma perguntinha aqui. Números 13, né? Eita, não tinha nem entrado ainda. Números, capítulo 13. Quando Moisés envia 10 espias, na verdade 12. Uma pessoa de cada tribo envia para espiar a terra. Observe uma coisa. No versículo 27, e contaram-lhe e disseram, olha só o relatório, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito fortificadas, muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo, porque, na tentativa de o pessoal ficar falando incredulidade, ele, peraí gente, olha, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Mas os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha para mim, preste atenção. Deus tinha tirado eles do Egito, certo? Deus abriu o mar vermelho para eles passar, certo? Era a vontade de Deus que eles entrassem em Canaã ou não era? Sim! Mas eles estavam fechando a porta para o que Deus tinha dito. Não podemos subir, não vai dar. Versículo 32. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores. Meu Deus, como é que uma terra vai consumir um morador? Terremoto? Só se for. E todo o povo, olha só agora, aí a mentira começa a aparecer. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Mas antes eles não tinham dito isso não. Eles disseram que viram alguns filhos de Anak. Os filhos de Anak, os anaquins, eram realmente gigantes. Mas agora já não era mais só, não, era todo mundo. Continua a fake news, né?
Também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendente de gigantes. Éramos aos nossos olhos, olha a imaginação, como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Como que? Gafanhoto. A imaginação. A fé negativa. A fé negativa. Irmãos, tudo aquilo que eu e a Neide estamos vendo com os nossos olhos físicos, nós vimos quando estávamos na chácara. Tudo, isso aqui tudo, nós vimos quando estávamos na chácara. Aí agora a nossa visão já mudou. Já tem algo muito maior chegando. Ei, está chegando, ó. Assim nós vimos. Agora, pronto, vocês leram isso aqui, né? Vai lá para Josué, capítulo 2. É Josué? É, Josué. Josué, capítulo 2. Quando Moisés não mandou 12, mas mandou 2 espias para espiar em Jericó. E eles ficaram na casa da Raabe, né? Ficaram na casa da Raabe e espiaram lá. Observe agora o versículo 9, capítulo 2, versículo 9, repara. E disse aos homens, ela disse aos espias: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra estão desfalecidos diante de vós. Consegue entender agora? Os espias viram, a imaginação deles vira uma coisa, mas a realidade era outra. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estava além do Jordão, os quais destruístes, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo nenhum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ô pastor, mas os espias lá disseram, pois é, os espias, os 10 espias, eles não foram vencidos pelos inimigos lá, eles foram vencidos pelo poder da sua própria imaginação. A imaginação pintou um quadro que não era a realidade. Ficou silêncio. Você já começou a imaginar o que você tem visto? O que tem, a imagem que chegou na sua mente? Está todo mundo me entendendo? Se você não se ver como Deus te vê, não vai acontecer nada. Você vai dizer, eu estou crendo, mas não se vê. Ou seja, por mais que você fale, enquanto a imagem que estiver na sua mente não for o que a Bíblia diz, não acontece o que a Bíblia diz. Amém? É sobre fé. É sobre fé que nós estamos falando. Eu gostaria que vocês abrissem, por favor, um outro exemplo. Gênesis 13. Deus diz lá para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. Deus disse para ele sair da parentela, realmente. Mas ele levou Ló. Mas Deus disse para ele sair. Não existe justificativa para desobedecer a Deus. Vocês viram o que aconteceu com Ló, né? No final. Como é que aquilo que aconteceu com Ló seria pior se ele ficasse lá com os avós? Vocês estão entendendo isso, gente? Perdeu a família, perdeu o tudo, e no final, as 2 filhas cometeram incesto com ele para engravidarem dele. Olha o resultado. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei, sim, eu respeito opiniões contrárias, mas nisso aqui, eu vejo desobediência mesmo. Se Deus diz, deixa a parentela, não era para Ló. E interessante uma coisa que a Bíblia fala, que diz que Deus diz para deixar a parentela. A Bíblia não diz que ele chamou Ló. A Bíblia diz que Ló foi com ele.
Pode olhar. Não foi ele que levou, foi Ló que foi junto. Foi alcançado pela bênção. Mas a gente viu o que aconteceu depois. Alô? Irmãos, não existe justificativa para não obedecer todo o oráculo divino para nós. Não tem. Acabou, fim de papo. É assim que funciona. Vamos lá. Versículo 14, 13 e 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e ora este lugar. Aonde estás? Para o lado norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. A palavra de Deus já existia, porque a palavra de Deus existe desde antes da fundação do mundo. Mas não tinha a Bíblia como a gente está vendo, tem aqui. Ele não tinha isso. Então Deus precisou fazer com que ele criasse uma imagem na sua mente. Quando você olhar para o sul, para o norte, para o leste e para o oeste, ei, essa é a terra que eu estou te dando, a você e a sua descendência. Está todo mundo entendendo isso, gente? Farei a tua descendência, olha a comparação de Deus, como pó da terra. Era só o que ele via todo dia, era no deserto, só via pó mesmo. Como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque é a ti que te darei, criando uma imagem. Vamos lá, vamos para frente, queridos, vamos para frente. Nós ainda temos a ceia hoje, tá bom, gente? Capítulo 15, versículo 5. Capítulo 15, versículo 5. Diz assim: então o levou para fora Deus, disse para Abraão sair, da tenda, levou para fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se é que podes contar. Disse-lhe: assim será a tua descendência. Olhando para onde? Para o céu. A terra percorrendo, aí agora o Senhor queria falar sobre números, olha, vai ser desse jeito a tua descendência, versículo 6, e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Você está lá na sua casa, aquela chuva bem forte, chuva caindo mesmo, transformando as ruas em rios, é uma boa oportunidade para você dizer: assim será, serviço chegando para mim, vai ser como essa chuva, um atrás do outro, e vai correr para todo lado, eu não vou parar, vai ter serviço à vontade, eu vou escolher qual serviço que eu vou, e vai chegar dinheiro na minha vida, e vai chegar pessoas para me abençoar, e eu vou abençoar muitos como essa chuva caindo, assim a bênção de Deus tem caído sobre a minha vida. Faz isso, amém. O que você tem visto? Ai, pastor, sei não, viu? O negócio está sério, a coisa está complicada. É isso que você tem visto? Com os seus olhos físicos? Sim, mas você precisa falar aquilo que você está vendo? Eu não preciso, irmão, dizer: isso aqui é água. Mas não é água. Eu preciso falar? Eu estou devendo. É boleto em cima de boleto, é boleto em cima de boleto. Para que falar? Aprenda, meu irmão, a se ver diferente. Pastor, mas assim, a gente não pode ter essa questão da fé de mente. Eu não estou falando isso, não é fé de mente, isso é fé do coração. A fé de mente é aquela que deseja, a fé do coração é aquela que já é. Eu estou falando da mente combinar, criar uma imagem de acordo com a palavra que você tem falado. Está todo mundo entendendo isso? Vamos lá, vamos em frente, que a gente vai terminar. Isaías 26, versículo 3. Isaías 26. Tu, Senhor, conservarás em paz
essa paz aqui, no hebraico, shalom, nada faltando, nada quebrado. Aquele cuja mente está firme em ti, por quê? Porque ele confia em ti. A mente firmada no Senhor é justamente o resultado da sua confiança no Senhor. E a paz que Deus conserva é um subproduto da sua mente firmada no Senhor. Aqui, essa parte aqui, mente, a palavra hebraica é yetzer, que significa lugar de criação ou imaginação. Com a imaginação, escuta, você cria aquilo que já existe no seu coração. Com a imaginação, você faz acontecer aquilo que já existe. Vários de vocês aqui, o senhor não me disse quem, então tem que ser, são vários, estão precisando parar para colocar a mente para imaginar. E eu não estou falando de yoga, não. Tem gente que pensa lá, o que é yoga? Não. Eu estou parando você fechar os seus olhos e colocar a sua mente para trabalhar, criando imagens daquilo que está no seu coração. Quer trocar de carro, querido? Vai lá na concessionária, tira uma foto com a selfie com o carro, coloca como pano de fundo no seu celular, plano de fundo, coloca no celular. Não é isso que você quer ver? Eu quero muito ir para visitar a Estátua da Liberdade, em Nova York. Ótimo! Pega uma foto tua, bota ao lado da Estátua da Liberdade e coloca no fundo do celular, porque o celular é você usa. E coloca. Aí tem gente que coloca a foto dele. Meu irmão, já tem tu mesmo, não tem problema. Coloque como pano de fundo aquilo que você quer ver acontecer. E deixa isso o tempo todo na sua mente. Isso é com casamento, isso é com casa, com carro, isso é com cura, isso é com todas as áreas. Deus me disse que eu era um pastor. O Senhor disse que eu era um pastor. Eu disse, Senhor, mas pastor sem rebanho não é pastor não. Não existe pessoa pastor sem rebanho. Se não tiver rebanho, não é pastor. Ah, mas tem um título. Não, porque pastor é função. Não é título? Para ser um pastor, preciso de um rebanho. Sabe qual foi a resposta de Deus na hora? Veja. Veja. Se Deus nos deu uma fé para a gente receber o que por Ele nos é dado por graça, por que a gente busca comprar a Deus com aquilo que Ele já nos deu? Deus já te fez mais que vencedor. Fim. Deus já te curou. Fim. Deus já te abençoou. Fim. Agora eu vou me ver assim. Se você se vê dessa maneira, você vai ver as coisas acontecerem. As coisas acontecerem. Eu lembro quando chegou o Covid, aquela porcaria que tem gente que diz que veio da China, para mim foi do inferno. Aquilo veio do inferno, né? E olha, todo e haja Covid, era Covid de manhã, Covid de tarde, Covid de noite, então o pessoal falava Covid, nas rodas era Covid. Tinha gente que chegava para mim, pastor, ora por mim porque estou com Covid. Covid. Até que eu disse, chega, eu não vou mais ouvir isso. Eu não vou mais criar imagem de pessoas com Covid. Eu não vou mais criar imagem de eu ou minha família com Covid. Resultado, nem eu, nem minha esposa, nem meus filhos tivemos Covid. Por quê? Porque a gente não se viu assim. Escute bem, vou repetir, vou dizer de novo. O pecado, escute bem, o pecado, é impossível você pecar sem que a sua mente esteja lá antes, certo? Pois bem, é a mesma coisa na outra parte. É impossível você desfrutar de algo que Deus te deu sem que a sua mente não esteja lá antes. A sua mente tem que estar lá. Você precisa se ver assim. E como você se vê, assim você se torna.
Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje.